Olá, bem-vindo ao nosso Conheça Sua Bíblia, E hoje nós vamos estar expondo, Jeremias 16. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abra o entendimento, ó Pai, que o Senhor nos faça entender, ó Pai, compreender o sentido da Tua palavra, aquilo que aconteceu no passado, que foi escrito, ó Pai, por nosso aviso, por nosso entendimento, ó Pai, para que nós pudéssemos, ó Pai, ter aplicações claras, ó Pai, nas nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dirija no nome de Jesus, ó Pai, cada pessoa, ó Pai, que está acompanhando, cada pessoa que está, Senhor Deus, procurando, ó Pai, aprender, entender, compreender, Senhor Deus, a verdade que nos liberta, no nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 16, Nós vamos fazer a leitura do texto, E vamos explicando, conforme nós vamos lendo. Então o texto é a vida solitária do profeta, figura do povo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor: não entre em casa onde está luto, nem vá pranteá-los ou consolar os enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nessa terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação pelo pai e pela mãe. Nesses primeiros 7 versículos, que são versículos assim terríveis, que nós falamos assim, puxa, mas como que nós podemos estudar, entender esses versículos, Mas nós devemos entender que todas as escrituras, elas foram escritas, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. E o que está acontecendo aqui, quem tem acompanhado nessa série de Jeremias, tem visto que essa nação, Jerusalém, naquele tempo, a multidão dos pecados, o tanto da iniquidade, como ela se multiplicou, sempre quando aconteceu isso na história, sempre veio juízo. Então nós vemos que ali já estava sendo avisado o que estaria pronto, o que aconteceria ali nos próximos dias, por conta principalmente dos pecados que um rei, chamado Manassés, filho de Isaías, tinha cometido, liderado o povo. O povo já vivia em pecado, e sempre quando Deus trazia algum juízo, o povo se quebrantava, se arrependia, mas aquilo que foi praticado ali, inclusive até sacrifícios dos filhos de Manassés que foram feitos, chegou uma quantidade de pecado e o juízo de Deus era iminente. E o Jeremias, que era um homem de Deus, um profeta, mas que vivia inserido naquele povo, então como parte do povo, também ele sofreria. Isso traz uma aplicação clara nas nossas vidas, que nós devemos entender que não tem jeito de nós ficarmos totalmente isolados. Deus é aquele que realmente ele nos protege. Mas quando se vem uma guerra, quando se vem uma fome, quando se vem uma peste, quando se vem um castigo, um juízo, claro que todos são atingidos. Então, naquele tempo, a orientação de Deus era o contrário do que normalmente Deus orienta, que é casar, ter filhos, ter uma família constituída. Mas era tempo de juízo, e nesse tempo de juízo, Deus fala, não faça isso. O que nós temos para frente agora são dias terríveis. Então Jeremias estava lá profetizando diante do povo, mas tudo era completamente desfavorável. Então está falando, olha, se tiver crianças, o que vai acontecer? Vai morrer e não vai ter nem como,
serem veladas, né? Então está falando de algo assim, de uma escassez, algo horripilante, né? Horrível, né? De escutar. E ele continua no versículo 8, também não entre numa casa em que há banquete, para sentar com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você anunciar a este povo todas essas palavras, eles perguntarão, por que o Senhor nos ameaça com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá, porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês, nem o pai de vocês conheceram. Ali vocês servirão outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Então, o que Deus está dizendo, e Deus fala de maneira clara, né? Deus, ele não brinca, né, com as palavras, né? Deus não faz vista grossa, né, para aquilo que está acontecendo. E o que Deus está falando, assim, o pessoal fala, mas que nós pecamos como o quê, né? Então, uma cara, assim, cara de pau mesmo, né? Porque as pessoas sabem o que eles tinham feito, mas às vezes a cabeça, né, tá tão calejado, o coração tá tão empedernido, né, tão calejado que a pessoa simplesmente nem percebe, né? E Deus fala, olha, o pai de vocês pecaram e vocês ainda fazem pior, porque o que vocês fazem não tem nada a ver com aquilo que eu falo. Então, se vocês não querem a vida, porque o que Deus fala não é por capricho, é o segredo da vida. Isso é semelhar um conselheiro, um médico, né, que orienta, olha, para que você viva, você tem que fazer isso, aquilo outro. Então, não é uma opinião, é o caminho. E o caminho, a verdade e a vida é um só, é o Senhor Jesus Cristo. E aqui as pessoas viviam na fé até do Jesus que viria. Então eles tinham a palavra de Deus, não tinham o privilégio que nós temos de já ter visto muitas coisas cumpridas, mas eles sabiam, eles tinham orientação, eles não estavam no escuro, eles tinham a palavra de Deus que é a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Todavia, eles desprezavam a palavra. E a aplicação forte para as nossas vidas é o custo do desprezo da palavra de Deus. Versículo 14 diz assim, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha dispersado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais o trarão de todos os montes, de todas as colinas, até de fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Então, o que está sendo dito aqui? Sempre quando se falava de Israel, contava que é a história de como Israel nasceu, como Deus tirou com mão poderosa um povo, né, que vivia no Egito, os descendentes ali de Jacó, né, que foi para o Egito, né, quando o seu filho José era ali o governador, e como eles se estabeleceram ali, e eles ficaram ali porque era conveniente, e como que essa conveniência se transformou. Se levantou um outro rei no Egito, um outro faraó, que não conhecera José, e ele ficou assustado com o tamanho do povo,
E para que o povo, na cabeça dele, não se revoltasse, ele escravizou esse povo. E eles foram escravos, né? Eles gemeram. Eles passaram muito aperto no Egito. E Deus os tirou do Egito, prometendo, né, uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E o que Deus falou assim? Quando vocês entrarem nessa terra prometida, vivam, né, a minha palavra. Deus deu leis, Deus deu uma constituição para esse povo. Deus, durante o tempo no deserto, foi instruindo Moisés, que foi escrevendo as leis de Deus para que esse povo vivesse o quê? Em paz. Todavia, o povo se apartou, né, com muita facilidade. Eles foram se distanciando daquilo que era a palavra de Deus. E como Deus tinha avisado, olha, se vocês fizerem, né, da mesma maneira como a terra vomitou o povo pecaminoso, que tinha uma vida pecaminosa, que estava estabelecido naquele lugar, se vocês praticarem essas mesmas coisas, o mesmo vai acontecer com vocês. Então, o que Deus está falando, olha, vocês fizeram e vai acontecer. Então, se o povo foi colocado ali porque Deus tirou do Egito, então não tem sentido mais falar o seguinte, porque Deus tirou esse povo com mão poderosa do Egito. Mas o que Deus está falando? Vocês vão para o exílio, mas não é para o Egito. Vocês vão ser exilados no norte, né? E quando fala do norte, Israel foi exilado pela Assíria e até perdeu a identidade. Quando fala de Israel, falamos de 10 tribos, né? Porque todo Israel eram 12 tribos. Então essas 10 tribos que foi na divisão do reino logo depois de Salomão, então que ficou lá sobre o reinado, né, os 10 tribos, né, do Jeroboão, né, primeiro. Essas tribos foram a sucessão de reis com maldade do coração, conduzindo o povo de maneira totalmente errática, né? E Deus, então, cumpriu, e a Síria do norte levou esse povo. E esse povo nunca mais se estabeleceu, porque ele ficou um povo misturado. E no sul, né, o reino do sul, que era o reino de Judá, né, que na verdade era Judá e mais uma tribo, eles foram também, né, tiveram reis que eram bons, mas tiveram reis que eram ruins, e foram aumentando pecado, até que Deus também o quê? Os exilou. E exilou onde? Na Babilônia. Todavia, Deus foi e trouxe pessoas, né, da Babilônia depois de um tempo de exílio. E mesmo Judá, né, com todas as dificuldades, pessoas, né, de Judá também, o que se converteram e voltaram. Então Deus fala isso, que eu vou mandar pescadores, vou mandar caçadores, ou seja, não é todo o povo que vem, mas certamente o povo, né, pessoas, né, virão. Deus não está falando que ele vai rejeitar todo o povo, mas que aqueles que tiverem sensibilidade, aqueles que crerem, aqueles que forem da fé, eles serão o quê? Restabelecidos nos lugares. Deus vai trazer esse povo o quê? De volta. A promessa que Deus tinha feito, que é Abraão. A promessa que Deus tinha feito ao rei Davi. E continua no versículo 19. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, dessa vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Então, nessa conclusão, o profeta, né, faz essa oração, né, que fala, e ele fala de maneira totalmente devota a Deus: Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio diante da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra. O Senhor não vai mandar pescadores? Elas virão. O Senhor não vai mandar caçadores? Eles retornarão. Depois de um tempo de exílio, depois de muito sofrimento, depois deles terem sido castigados pelo pecado, né, eles voltarão.
Aí vem esse verso, né? Os nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Toda vez que nós nos afastamos da palavra de Deus, nos metemos, né, com outras palavras, né, com teologias esquisitas, com ensinos estranhos, e não a pura palavra de Deus, o que, que nós estamos fazendo para nós? Deuses, falsos deuses. E é o que ele diz. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Muitos filósofos são colocados que é na condição de deuses. Muitas pessoas, né, se metem aí por doutrinas que não são bíblicas. Né? Uma das coisas que a palavra de Deus fala é que Deus, ele é amor, ele tem um coração grande, mas tudo é feito segundo o que? A orientação dele. E fora da orientação dele, nada tem sustentação, pelo contrário. Não tem vida fora de Deus. E é o que ele diz. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim. Desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Então essa disputa, né, se fala assim, mas Deus está caprichando só porque o povo fez isso, fez aquilo, não é, é que essa terra, ela tem um prazo de validade. E as pessoas que crerem durante o seu tempo de vida naquilo que Deus diz, são pessoas que viverão com Deus eternamente. Então por que vem esses castigos? É para que as pessoas saibam fazer a separação entre Deus, quem serve a Deus e quem não serve, e para que as pessoas possam entender e compreender que Deus está atento, Ele não é de brincadeira. Então todas essas linguagens, a maneira como as coisas são colocadas aqui no sentido de dar oportunidade para que haja sensatez, retorno, conversão no coração. Então, como é que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? A primeira aplicação é levar a palavra de Deus a sério. Não brincar com Deus. De Deus, ninguém zomba. Aquilo que nós semearmos, é isso mesmo que nós vamos colher. E nós somos pessoas, né, que estamos sujeitas a tentações, pessoas frágeis, pessoas que não gostam muito, né, de mostrar a sua fragilidade, porque além de frágeis, somos orgulhosos. Mas a palavra de Deus fala, e Jesus nos ensina que nós devemos aprender dele a ser manso e humilde de coração, para que nós tenhamos um descanso para a nossa alma. Nós vivemos num mundo injusto, mas o nosso chamado é para sermos justos no meio de um mundo injusto. Nós não podemos simplesmente porque nós somos atacados revidar, porque as promessas aos nossos olhos demoram tanto a se cumprir, nós simplesmente desprezamos essas palavras. Então esse texto de Jeremias, embora seja um texto assim terrível de escutar, é um texto totalmente verdadeiro que se cumpriu na história, e os princípios que estão expostos aqui são princípios eternos. Qual que é a pergunta? Nós temos endurecido o nosso coração? Nós sabemos o que a palavra de Deus fala para nós fazermos e nós nos recusamos a fazer? Nós estamos deslumbrados com o estilo de vida que outras pessoas que não temem, não conhecem ou mesmo desprezam a Deus estão levando, porque aparentemente elas estão prosperando? Se nós estamos indo por aí, nós estamos indo para um caminho muito mau. E é o que a palavra de Deus diz. Isso não tem sustentação. Todos nós, sem exceção, caminhamos para a morte. E qual que é o segredo? É como é que nós vamos morrer. Como é que nós vamos viver até morrer. Porque disso importa a continuidade da nossa vida na presença de Deus em alegria ou apartado de Deus num sofrimento terrível. É o que a palavra de Deus diz de maneira simples e clara. E não adianta nós queremos ficar dourando a pílula, né? Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo de maneira desordenada porque os pastores não falam mais o que é a verdade. Não conta aquilo que Deus diz para contar,
Mas as pessoas, muitas vezes os pastores estão falando aquilo que as pessoas querem escutar. E a verdade de Deus, ela traz libertação para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa abençoar você. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, ser propício a nós, ó Pai, que somos pecadores, que carecemos, necessitamos, ó Pai, da Tua presença nas nossas vidas. Ser propício a nós, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós oramos, clamamos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos traga salvação, que o Senhor nos traga conversão, que o Senhor enche o nosso coração de perdão e de sede, ó Pai, de buscar a Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, né, que você possa fazer parte, né, desse ministério de espalhar, né, uma exposição simples, clara da palavra de Deus para a vida nossa, né, para a nossa alegria, para a nossa continuidade, para o bem dos nossos filhos. Então, se você quiser fazer sua pergunta, seu comentário, você é muito bem-vindo aqui no Conheça Sua Bíblia, Conheça Sua Fé. Fique com Deus.